E os portais do ventre, gente, eles são, para vocês terem noção, eu vou mostrar e vou falar um pouco deles aqui para vocês. Eles são a parte sutil dos nossos órgãos. Então, dependendo do que você viveu, dependendo da sua história, dependendo das feridas que você carrega aí dentro de você, você adoece partes diferentes do seu ventre. Você tem diferentes problemas ginecológicos. Sim, tem mulheres que têm mais de um, porque tem muitas feridas ali. Tem mulheres que têm problemas só na sexualidade, tem mulheres que têm problemas ginecológicos, tem mulheres que têm os dois. Então, isso tudo vai depender de cada mulher. O primeiro portal que eu falei para vocês lá na aula 2 é o portal da vida, que é a nossa, ó, vou botar um aqui do lado, a nossa vagina. Em muitas culturas, a vagina, ela é um portal que se compreende que a gente que faz a saída ou a porta de entrada ou de saída para a vida, porque quando a criança nasce de parto natural, o, o momento em que ela sai do corpo da mãe para o mundo, ela atravessa esse portal. Então, a gente tem tão pouco conhecimento e observação em relação a isso que a gente não percebe, por exemplo, quando o nosso portal da vida está bloqueado, que é a vagina. Logicamente, quando esse portal está bloqueado, ele adoece. Adoece porque eu estou me relacionando, ó, eu estou tendo relações que estão me machucando. A vagina, gente, é a porta de entrada para nossa intimidade, para o nosso corpo, para o nosso ventre. Então, se na minha vida eu estou vivendo situações em que as pessoas não estão respeitando o meu espaço, as pessoas não estão respeitando as minhas vontades, o meu tempo, por exemplo, a minha opinião, a minha o meu portal da vida, a minha vagina vai adoecer. Vai adoecer. Então, feridas de humilhação, feridas de abuso, feridas que vão fazer com que você, por você não conseguir manifestar, se posicionar da forma como você gostaria, o seu corpo se fecha para a intimidade. O seu corpo está dizendo: eu estou ferida, eu estou com medo de me abrir para a vida e para as pessoas. Então, lá na limpeza uterina, a gente tem todo um processo de limpar as feridas emocionais que adoecem a vagina e uma reprogramação e ativação para desbloquear a vagina. Porque senão, meu amor, sempre você vai ter repetições de sintomas porque você não entendeu a mensagem, que a sua vagina, a sua candidíase, a sua cistite, a sua dor na hora da relação, todas essas coisas que você sente aqui nessa região estão tentando te dizer que você está ferida e está se protegendo da vida. E agora a gente está indo para o portal 2, que é o colo do útero. O que significa o portal do colo do útero? O portal do amor. O portal do colo, o portal do cuidado. Para vocês terem ideia, aqui no colo do útero nós temos um fluido cervical, tá? Que sai bem aqui da entradinha do colo do útero, porque esse fluido ele protege o nosso útero de invasores, vírus, bactérias, etc, tá? A mulher, olha só, a menina que lá na infância não teve todo o cuidado, toda a proteção, todo o amor, ó, o portal do amor que precisava, ela vai ter muita dificuldade de cuidar de si mesma, de se proteger, zelar por si mesma, de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu espaço, de cuidar de tudo isso, de si mesma, porque ela lá atrás não aprendeu a fazer isso. Talvez as pessoas que cuidaram dela, seja pai e mãe, seja cuidadores, pessoas próximas, não fizeram esse papel da melhor forma possível. Então, ela é uma mulher que vai ficar muito suscetível aos invasores externos.
A mulher que tem uma criança ferida, com grandes feridas de abandono, com grandes feridas de rejeição, com grandes feridas de injustiça, vai ter problemas no colo do útero. E aí eu já vi vários casos, e eu tô falando isso também com base nas minhas alunas. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, como eu leio a história de vocês para escolher o melhor cristal, eu também observo as recorrências e as semelhanças que tem entre os sintomas e as histórias de vocês. E aí você começa a traçar paralelos entre vocês. E o que que eu percebi? Mulheres que apresentavam problemas no colo do útero, feridas, dores, todas essas questões no colo do útero estavam com uma criança muito ferida. Uma parte sua ainda estava congelada nas dores da infância. E aí a gente trabalha também na limpeza uterina toda essa liberação de feridas de abandono, feridas de injustiça, feridas de rejeição e a ativação e desbloqueio desse portal, que obviamente se ele está adoecido no físico, no sutil ele também está, certo? Quem aí tem questões no colo do útero? Quem fez a retirada do útero, Cássia? A Débora pergunta. Quem fez a retirada do útero segue tendo, ó, os portais do ventre, gente, isso que eu tô mostrando pra vocês aqui na aula de hoje, são todos em nível sutil. Então, tem mulheres na iniciação que não tem trompas físicas, não tem o ovário, não tem mais o útero, mas em nível sutil tá tudo ali, tá tudo aqui. Ou seja, todas as mulheres, mesmo que não tenha mais o órgão físico, elas vão fazer a limpeza uterina. Por quê? Porque o bloqueio começa em nível sutil. Vocês lembram das fases do adoecimento que eu falei para vocês nas aulas anteriores? Eu vou lembrar vocês aqui. Ninguém adoece o físico do nada. Do nada. Não existe isso, tá? Ó, o físico é só o último lugar que você adoeceu, porque antes de adoecer o seu físico, você tinha feridas emocionais, crenças limitantes sobre ser mulher, sobre as pessoas, sobre a vida, crenças limitantes que bloqueiam a energia desses portais e, portanto, ao bloquear a energia, manifesta um sintoma físico. Então, eu não tenho mais o órgão físico, não importa. Se a ferida segue ali, se a crença limitante segue ali e a energia bloqueada segue ali, um bloqueio vai se alojar em outra parte do seu corpo. Então, por exemplo, é muito comum eu ouvir mulheres dizendo assim: ah, eu retirei o órgão e achei que ia tudo ficar bem, mas não aconteceu. Por quê? Porque o bloqueio segue ali. O bloqueio emocional, o bloqueio energético, o bloqueio mental. E o que eu tô falando aqui para vocês do desbloquear os portais do ventre é esses desbloqueios sutis. Então, olha só, portal da origem. Nós, o útero como órgão, ele é o gerador de vida, certo? Mas ele também é um armazenador de memórias da mulher em nível sutil. Então, o que eu vivi, o que eu senti, as coisas que eu passei estão armazenadas no meu útero. Mais do que isso, as memórias uterinas dos úteros de onde eu vim, da minha linhagem, estão também afetando a minha saúde uterina hoje. Então, mulher e energias de ex-parceiros também ficam aqui armazenadas no útero. E aí começa uma, um monte de coisa, né? Vamos combinar. Por quê? Porque tem as minhas dores, tem as energias de ex-parceiros e tem as memórias da minha ancestralidade. Por isso que na limpeza uterina, quando a gente está querendo desbloquear esse portal, a gente precisa, além da ativação e desbloqueio do portal da origem, a gente tem que fazer divórcios energéticos com todos os parceiros que eu já tive na vida. Cássia, são muitos, perdi a conta. Não tem problema, começa a lista. Começa a lista, por quê? Porque você vai precisar ir fazendo um por vez. Mais do que isso, você vai lembrando a cada vez que você vai limpando. O seu inconsciente vai mandando para você.
as informações. Então fica tranquila se você não lembra de todos ainda. O que mais que você tem que limpar? Padrões da ancestralidade, padrões da ancestralidade. Porque sim, muitas dores da nossa ancestralidade são acumuladas aqui, ó, no nosso útero. Mulheres com miomas, mulheres com endometriose, mulheres com inflamações no útero, mulheres com dificuldade para engravidar sem causa aparente. O que mais tem que limpar aqui para desbloquear esse portal? Abortos, gente. Abortos. Tem que limpar memórias de abortos, porque isso bloqueia esse portal. E feridas emocionais, porque sim, lembra do canal sutil do meridiano que conecta o útero ao coração? Sim, tem que limpar as feridas emocionais, tá? Cadê o F? As feridas emocionais. Então, olha quanta coisa tem que desbloquear. Tem que desbloquear o portal e cada um tem coisas diferentes que você vai ter que limpar. O portal do útero é o portal da origem. Então, quem aí tem problemas no útero? Portal das trompas, gente, que também são conhecidos como os portais trompas. Portais da expressão. As trompas estão profundamente, vou até mostrar uma imagem para vocês aqui, profundamente ligadas com a garganta. Inclusive hoje eu fiquei super feliz porque eu recebi ali na caixinha de perguntas uma mulher perguntando assim: os meus ovários têm problemas, isso tem a ver com a minha garganta, isso tem a ver com com o meu problema na tireoide? Sim, deixa eu te falar aqui. Olha isso aqui. Essa foto, essa imagem. Olha a estrutura, tá focando? Olha aqui o seu útero e olha a sua garganta. Eles são órgãos correspondentes. Correspondentes. Cássia, não entendi nada, explica isso aí, tá? Inclusive, esse manual aqui, todas as minhas alunas recebem de brinde, tá? Então, assim, fiquem ligadas quem quer se tornar aluna para receber também, tá? O que que acontece? As trompas, as nossas trompas, vou pegar meu desenho aqui, elas representam a forma como você se expressa no mundo como mulher. Se você foi muito humilhada na infância, se você foi muito desacreditada, silenciada, cala a boca, menina, para com isso, fecha a boca, teve questões de humilhação, né? Tudo isso foi bloqueando e adoecendo as suas trompas e ovários. E, portanto, vai trazer sintomas também aqui para sua garganta. Ou seja, quando você tem dificuldade em dizer não, quando você tem dificuldade em se expressar, se posicionar, falar para mais pessoas, tudo isso está relacionado ao seu bloqueio nos portais da expressão, que são as suas trompas. Por quê? Porque o ovário, ele carrega sementes criativas. Ele carrega, é como se fosse uma coisa, algo em potencial, que é o óvulo. O óvulo é uma potência, algo que pode se transformar em outra coisa. Quem é que leva esse óvulo até o útero para ser fertilizado, para ser nutrido, para ser, né, parido depois? As trompas. Então, a mulher que ela tem bloqueios nas trompas, ela pode ter excelentes ideias, excelentes inspirações, mas ela vai ter muita dificuldade, ó, em colocar isso para fora. Quem aí tem problema com isso, em comunicar? Eu lembro, para vocês terem ideia de como as memórias das nossas ancestrais afetam a nossa vida no presente. E a epigenética já fala sobre isso, né? Já é comprovado que as coisas que as pessoas da nossa ancestralidade passaram e viveram afeta a nossa vida. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a trabalhar aqui na internet, comecei a fazer live, comecei a dar aulas, comecei a gravar vídeos, eu tinha muita dificuldade em falar como eu tô falando aqui com vocês hoje.
E aí eu fui no processo de limpeza uterina para entender o que acontecia comigo. E adivinha o que estava acontecendo? Eu estava passando por coisas, por sintomas que uma das minhas avós, que teve problemas nas trompas, que tinha feito também laqueadura, que teve silenciamento na vida e no relacionamento dela, e eu tava vivendo exatamente, honrando um padrão familiar doentio, e portanto eu não tava conseguindo me expressar. Quando eu entendi isso, eu limpei tudo isso, liberei esses portais e toda a dor de garganta que eu sentia, toda a vergonha que eu sentia na hora de falar aqui na internet, e tudo isso começou a fluir muito melhor. Aí uma disse assim, eu comecei a fazer um exercício de limpeza que você deixa no YouTube e comecei a sentir dor na garganta, porque existe sim algum silenciamento, existe aí algum bloqueio nas trompas, certo? Que reflete na garganta. Foi o que aconteceu comigo, tá? E com muitas de nós, certo? Vamos para os ovários, gente. Vamos para os ovários. Então, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês, os ovários, eles são os portais da criação, tá? O que significa os portais da criação? Meu desenho já tá todo riscado, né? Todo riscado. Ou seja, uma coisa que você é mulher, você precisa entender hoje você precisa entender uma coisa. A sua criatividade, as suas inspirações, elas vêm dos seus ovários. A sua energia ovariana, ela é o seu lugar de ser criativa. Cássia, o que é ser uma mulher criativa e o que é criatividade? É você encontrar e ter facilidade para encontrar soluções para os desafios que você vive. Quando a mulher está com a energia ovariana bloqueada, ela entra facilmente na vítima. Eu não aguento mais, não tem solução para mim, a minha vida dá tudo errado. Isto é bloqueio na energia ovariana. Porque a mulher que já está com a mente mais expandida e com a energia ovariana mais desbloqueada, ela entende que ela consegue, sim, tudo tem solução desde que eu esteja com a mentalidade correta, desde que eu tenha as ferramentas corretas. Então, quando você tem problemas nos ovários, você não enxerga soluções para os seus problemas, você entra numa energia de vítima, né? De comigo não vai dar certo, comigo não vai funcionar, porque comigo tudo é pior, comigo tudo é diferente. E aí, todo esse seu potencial criativo ovariano que toda mulher tem, ele vai se bloqueando. Muitas vezes nós aprendemos desde criança a duvidar do nosso poder, a duvidar da nossa capacidade de fazer algo novo com aquilo que vem da gente. E aí, se você entende que o óvulo, ele é um potencial para coisas novas, se você entende que você carrega tudo isso aí no seu ventre, você percebe que se os seus ovários estão adoecendo, você não está usando a sua capacidade criativa, o seu poder pessoal, o seu poder criativo para gerar mais vida, mais saúde para você. Porque provavelmente você foi muito humilhada, porque provavelmente você foi muito desacreditada, porque provavelmente você aprendeu que o que vem de você não serve, o que vem de você não é bom o suficiente. E aí toda vez que você tenta fazer algo, você mesma, não vou fazer. Não vou fazer, não vou me expor, não vou me mostrar, não vai dar certo. Olha o pessimismo, olha o vitimismo. E isto é energia ovariana bloqueada. Então, quando a mulher tem a energia ovariana bloqueada, ela fica rígida. Ela fica rígida. Ela só
faz tudo se estiver perfeito, ela morre de medo de errar, ela morre de medo de ousar. Conhece alguém assim? Eu já fui assim. Eu já fui totalmente com a energia ovariana bloqueada. Totalmente. E aí, o que que vai adoecer os seus ovários? E o que que seus ovários vão gerar? Cistos. 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 Por quê? Porque você está sendo rígida, você está numa postura rígida. Então, gente, tudo isso tem a ver com feridas, tá? Existe o pai da psicossomática, que é um autor alemão, o George Grodeck, ele falava isso. Ele dizia isso lá atrás, em 1800 e tanto, lá no início de 1900, ele dizia assim, ó, toda doença, todo sintoma é psicossomático, ou seja, é uma soma de mente e emoções não digeridas, não elaboradas. Isso significa que todo sintoma tem uma emoção e uma mente limitante ou uma mentalidade limitante por trás. Por isso que é a base da limpeza uterina está na limpeza emocional e mental. Porque nós mulheres, infelizmente, ao longo da vida, nós temos várias crenças limitantes que fazem a gente acreditar que a gente não vai conseguir sozinha, que pra gente nem tudo é possível, que ser mulher é isso, que ser mulher é pesado, que o nosso sangue é isso ou aquilo, que é ruim ser mulher, que ser homem era muito mais fácil. Tudo isso vai ficando encrustado nos nossos corpos sutis, nas nossas células, e isso vai trazendo problemas ginecológicos, vai bloqueando os nossos portais do ventre. Entendeu? Então, o que que eu falei para vocês lá na aula 2, né? Por exemplo, se você tem crenças limitantes sobre a sexualidade, se você tem feridas de abuso, se você tem vergonha de falar sobre isso, você vai adoecer a sua vagina em algum momento. Com candidíases, com inflamação nas glândulas de Bartholin, gerando cistos de Bartholin. Por quê? Porque o seu corpo tá mostrando para você os seus bloqueios que estão aí em nível inconsciente, mas eles estão ali. Por exemplo, se você foi uma mulher que foi muito silenciada, que foi muito humilhada, calada, que teve que engolir muitos sapos para não ser humilhada, para não ser exposta, você vai ter bloqueios nas trompas que vão refletir na garganta, na tireoide. E você vai ter muita dificuldade em colocar a sua voz no mundo como mulher. Se você é uma mulher que carrega todo mundo nas costas, carrega família, carrega marido, carrega filhos, carrega todo mundo, você é aquela mãezona de todo mundo, você começa a somatizar um monte de miomas, porque você está carregando energias de outras pessoas que o seu ventre não está conseguindo limpar, não está conseguindo liberar e isso adoece. E aí você vai lá, tira o mioma e depois volta. Você tira e depois volta, porque você não mudou o padrão. Você não limpou o padrão e a ferida que faz você ser a pessoa que faz tudo por todo mundo. Por que que você é a pessoa que faz tudo por todo mundo? Porque no fundo, você não acredita que tem valor se você não é a serviçal de todo mundo. Porque no fundo você acha que para ser amada você tem que ser quem faz tudo para todos. Olha as mulheres com miomas e cistos no útero aí. A gente aprendeu isso com quem? Com a nossa ancestralidade. Por isso que eu falei para vocês que aqui no útero, no portal da origem, a gente precisa limpar padrões doentios da nossa ancestralidade. Porque a gente aprendeu muitas vezes com as nossas mães, muitas vezes com as nossas avós, a abrir mão de toda a vida delas, de tudo que elas sonhavam, de tudo que elas queriam, em nome da família, dos filhos, tá? Então é importante você saber que quando você tem feridas diferentes, padrões comportamentais doentios, quando você tem questões que você viveu ao longo da sua vida,
dependendo de quais são, elas vão bloquear partes diferentes do seu ventre. E aí, se você tem uma ferida emocional aberta, uma crença limitante, um trauma, algo que te impede de ir em direção ao fluxo da vida, o que vai acontecer? Você vai adoecer, porque o contrário da vida é a morte. Isso significa o adoecimento. Então, primeiro, o que vai acontecendo? Você bloqueia em nível sutil. Depois você começa com sintomas leves, um desconforto, um inchaço, um incômodo, uma falta de libido, uma dor na hora da relação, ok? Depois, se você não desbloqueia em nível sutil, em nível emocional e em nível energético, você vai fazer os exames e em algum tempo depois vai aparecer ali a doença, a cristalização daquilo que você não desbloqueou. Então, se a gente não faz nada para desbloquear, vai vir as repetições de candidíase, de cistite, de infertilidade, vai vir mioma e tira o mioma e vem de novo, e vem o cisto, e vem as glândulas de Bartholin que vão e voltam e vão. Por quê? Porque existem bloqueios aí. E não adianta achar, e não adianta essa história da pílula mágica, porque todo sintoma tá te mandando uma mensagem. Qual é a mensagem? Que existem padrões doentios de feridas, de comportamentos e de mentalidade que você tá fazendo e que o seu corpo tá claramente te mostrando. E que não adianta, um remédio vai fazer com que passe e depois volte. Eu tô dizendo para você aqui ir profundo, profundo no seu sintoma. Profundo na linguagem que o seu corpo, na mensagem que o seu corpo está tentando fazer. Como faz esse desbloqueio? Estou ensinando lá no evento. O evento tá ali no link da minha bio e tô entregando para vocês nas aulas o que vocês precisam fazer, como fazer essa limpeza e esse desbloqueio, tá? Que é a limpeza uterina. A infecção urinária se enquadra? Com certeza. Por quê? Porque a bexiga está na altura do ventre, está perto do útero e tem a ver com emoções não resolvidas, né? Emoções inflamadas, muita raiva, muita frustração, muita dor sendo carregada aí, certo? Então, independente do sintoma e doença que você tem que entender que todo sintoma ginecológico está te dizendo o quê? Que você está andando na vida como uma mulher ferida. Você está na direção contrária da vida. Você está na direção contrária do mais. E isso te adoece. Porque só apagar o sintoma, só dizer assim, eu quero que esse sintoma vá embora, vai voltar. Vai voltar. Você sabe que ele volta, porque você já fez tratamentos para o sintoma e você sabe muito bem que ele volta. Porque acontecia comigo isso, gente. Por que vocês acham que eu fui atrás de algo mais profundo? Porque eu tinha estoque de remédio para candidíase em casa. E isso não me impedia de ter candidíase. Mesmo que eu tomasse remédio. Não é a questão. A questão é o que o meu corpo está querendo me mostrar. O meu corpo está querendo me mostrar que eu estou na direção contrária do fluxo da vida. Por isso que eu adoeço, por isso que a minha vida trava, por isso que os meus relacionamentos estão bloqueados, travados. Por isso que eu não consigo colocar a minha voz no mundo, por isso que eu não consigo dizer não, porque tem uma série de bloqueios sutis que estão aqui. Para que você tenha o resgate da sua saúde ginecológica, você precisa antes liberar em nível energético, em nível mental, em nível emocional. E é isso que nós fazemos na limpeza uterina. Porque a sua mentalidade, ela está pensando apenas no físico, mas nós não somos só corpo físico, nós somos mente, emoções e energia. E enquanto você só foca nessa uma parte, tudo isso aqui segue bloqueado
e aí o seu sintoma vai voltar. Você corta o galho da árvore porque não gostou do fruto, mas você não corta o mal pela raiz. Então, para você se libertar de um sintoma repetitivo, de um padrão repetitivo, de uma ferida que sempre se repete na sua vida, você tem que liberar pela raiz, certo?